Então, é uma alegria falar com você. Antes de Uai, tudo, digo antes de mesmo, tudo, também é uma nessa alegria. noite de quarta-feira, principalmente quando nós estamos tentando, nesse período, achar novos meios de nos encontrarmos próximos e ao mesmo tempo também de ajudar outros. Porque eu acho que as pessoas que não se sentem úteis em ajudar os outros, principalmente nesse tempo, vai entrando naquilo que nós chamamos de um tempo triste, negativo, de não conseguir enxergarmos o lado colorido também, em parte que a vida vai nos oferecendo, que principalmente é o dom de termos acordado mais um dia e de estarmos vivos, né? É doloroso, em parte, quando nós encontramos também as situações de morte que nos cercam, mas hoje nós queríamos também parar e refletirmos um pouco sobre as qualidades de vida, principalmente no ambiente familiar. Quando nós conversávamos há 15 dias atrás, nós pensávamos um pouco nisso, como se encontra as conjunturas familiares e principalmente nesse tempo onde as pessoas que viviam e conviviam de modo disperso, elas estão tendo que agora lidar com a sua realidade, principalmente com os vínculos familiares. E às vezes os vínculos não são tão agradáveis, porque muitos dos que estavam no contexto talvez nem se conhecessem profundamente. Pais atarefados no trabalho, depois filhos muito cheios com ambiente escolar ou de faculdade ou até mesmo de trabalho também. E aí poucos talvez se conhecessem bem. E talvez esse tempo nós já vamos entrando para quase 2 meses aqui no nosso país, outros países já estão bem avante Bem nesse tempo mais. de bem mais, alguns já 5 meses, 6 meses, né? Alguns já vão entrando para meio ano, alguns desde dezembro. E aí estão tendo que enfrentar essa realidade. E aí a família se torna ali um desafio. Um desafio de convivência, um desafio de conhecimento. Uhum. Primeiramente, aquilo que nós vamos tentar ver aqui hoje é a questão do autoconhecimento. E aí, por entender esse autoconhecimento nesse contexto familiar, um ao outro está se educando. E aí nós queríamos conversar um pouquinho, você é mais expert nisso, você é psicopedagogo clínico, então você Isso. lida com muito mais trabalho diante disso e tem também esse arcabouço para poder tratar desse assunto. E aí juntos a gente vai conversando. Isso. Eu vejo muito esse tempo que a gente está passando como um tempo também de oportunidades, né? Então, oportunidade para estar em casa, oportunidade para estar com os filhos estarem com os pais também, porque educar é sempre um desafio muito grande, né? E quando a gente trata de estar dentro de casa com as pessoas que muitas vezes, ou aparentemente a gente ama, ou de fato amamos, né, com todo o coração, torna-se difícil durante todo esse tempo, né? E aí vem um questionamento também: como educar o meu filho diante dessa situação? Porque uma coisa é o meu filho que está na escola, ele chega em casa todo dia, tá legal, beleza, eu vou ajudar ele no dever de casa, mas agora não. Agora é você e o teu filho, é você e sua família. Então como é que eu vou lidar com isso, né? E é um desafio muito grande. Educar é um desafio muito grande, né? Se a gente for pegar aí experimentos aí, falas de Piaget e Vygotsky também dentro de algumas áreas, né? A gente pode ver que é sempre um desafio, porque é algo que muitas vezes eu não sei, muitas vezes o outro não sabe, e a gente tem que trocar experiências. E a gente tem que se aguentar muitas vezes para que essas experiências sejam superadas, né? E E isso é muito não entender importante. também que o que está recebendo algo nosso, ele não é sem luz, né? Aquele da questão do ser professor e aluno. Ele tem alguma coisa que só precisa do desenvolvimento. Exatamente, né? É aquilo. Todo mundo, eu parto do princípio que todos nós aprendemos algo. Então, como psicopedagogo, algumas pessoas falam assim: ah, mas os PCDs, as pessoas que têm algumas deficiências, seja física, seja mental, né? Eles aprendem? Gente, é lógico que aprende. Todos nós temos uma estrutura para aprender, né? Então, se no passado algumas pessoas, quando viam uma criança, vamos supor, né, que é a realidade de muitos hoje, uma criança que possui autismo, e dizia assim: ah, ele tem problema, deixa ele lá no canto. Hoje a gente entende que não, que ele tem que ficar aí no meio, né? E que não é um problema nenhum, é uma condição de vida. E assim como a pessoa também que tem uma deficiência física, ela aprende a todo momento e aprende até mais se a gente for observar melhor. Por quê? Porque a sociedade já exclui tanto que uma oportunidade mínima que tem, ele já se coloca no meio, né?
Então nós temos que olhar essas realidades de uma forma muito diferente hoje, né? Para que seja luz de fato, para que a gente veja luz nessas situações, né? Muito interessante isso, e principalmente quando nós conversávamos, você abriu assim uma porta e acendeu uma luz muito interessante no Evangelho de Marcos. Uhum. Você colocava isso, se rememorava também quando escutava a respeito do Evangelho, porque em Marcos, a tentativa do Evangelho é de ser um Evangelho pedagógico. Ele é o primeiro Evangelho a ser escrito. Na ordem da Bíblia nós temos lá Mateus, mas Marcos é o primeiro Evangelho a ser escrito. E por ser o primeiro, ele é sempre, por ter estado mais próximo de Jesus, ele não tem necessidade de grandes detalhes. E por não ter muitos detalhes, ele é logo direto naquilo que ele quer tratar ali no Evangelho. E algo muito bonito nele é que o início do Evangelho, ele já retrata o desejo de um processo. Algo muito bonito. Jesus não chama ali logo os 12, não, não há um convite logo de 12, Deus vai fazendo algo muito paulatino, ele chama os 4, depois chama mais um e vai chamando até formar o seu grupo. E aí nós percebemos que no Evangelho, o que se perpassa ali nele é muito mais do que falas, mas a escuta. Porque o discípulo ele é formado pela escuta, se nós formos ver ali no centro da exegese bíblica. Total. Não é que não é dada a fala a eles, mas porque na hora certa que eles forem falar, eles precisam primeiro ter feito um processo interno de assimilação daquilo que eles vão externalizar. E aí Marcos é muito interessante nisso, porque ele é um evangelho de uma construção performativa. E aí o diálogo lá, ele ganha uma forma, e principalmente no contexto em que Marcos foi escrito, ali por volta do ano 70, no qual tinha uma grande necessidade, já depois da morte do último, já ali próxima à morte do último apóstolo, já após paixão do Senhor, por volta do ano 30, de explicar 4 coisas. Primeiro que quem era Deus Pai, porque Deus ele ganha essa característica de pai por causa do filho. Antes ele era apenas criador. Nós não podemos dizer Deus Pai lá no princípio, porque no início ele é apenas criador de todas as coisas. Pai, ele só é pai de Cristo. E aí depois de explicar a paternidade, entra para explicar a filiação. E a tentativa de Marcos é essa. Jesus se mostra na qualidade de filho, tenta explicar essa qualidade de filho, principalmente também porque os gregos eles entendiam essa qualidade de filhos apenas quando um Deus se relacionava com um humano e aí gestava um outro. Aqui, ele se outorga filho de Deus, mas ele está falando para um povo judeu, então é muito difícil imaginar que o Deus judeu possa ter um filho. O Deus onipotente, onisciente, o todo-poderoso do Antigo Testamento, como é que agora coloca um filho no mundo e agora esse homem vem se outorgar que é filho de Deus? E aí algo muito interessante também desse caminho do Evangelho. Por que nós estamos fazendo esse caminho? Já já vocês vão entender. Porque a comum dificuldade dos ouvintes era acolher essa filiação. E a dificuldade em acolher essa filiação precisou haver uma reviravolta nas suas bases. Todos tiveram que fazer uma guinada, uma virada ali na sua base para poder fazer essa acolhida de quem realmente era Cristo. E para acolher esse Cristo é preciso destacar, e aí nós destacamos lá no Evangelho, 2 palavras, raízes e processos. Algo muito presente no Evangelho, mesmo de modo embutido, não tão claro, mas é muito interessante a questão dessas raízes e dos processos, porque para nós podermos entender aquilo que é elevado, eu preciso dar nome e conhecer aquilo que é o meu baixo. E aí na teologia tem até um termo, eles usam o termo anabático, eu preciso entender aquilo que é mais anão, aquilo que é mais do chão, para depois me elevar para aquilo que é mais alto. E aí nós falamos isso por quê? Para nós podermos entender esse processo, é preciso tocar lá nas nossas raízes. E aí você acendeu essa luz quando nós conversávamos há 15 dias atrás. Porque o contexto do Evangelho de Marcos é o contexto da Galileia. E a Galileia é sempre entendida como lugar da desordem. E às vezes a gente logo tem mania de carimbar as coisas e as pessoas. É um desordenado, é alguém que não presta, ou é alguém que não tem luz, ou é alguém que é deficiente, que aí entra também isso naquilo que você vai falar um pouco. Ou seja, é um povo que está faltando. Como é que pode Deus, além de se revelar como humano, ainda vai nascer num lugar pobre como esse? Ainda vai nascer num lugar desordenado como esse? Como pode? Como pode isso de um Deus se rebaixar tanto? E aí, no lugar da desordem, ele começa a chamar,
que ele chama na Galileia, ele ensina na Galileia, morre no território da Galileia, e algo muito bonito quando está encerrando lá em Marcos, no capítulo 16, quando correm ao encontro do túmulo, o anjo quando aparece, o anjo é aqui a voz de Deus, diz: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele vos precede na Galileia, ou seja, ele vos precede no lugar da desordem. Então volta para lá, reorganiza a tua desordem e se entende nesse processo de desordem, porque enquanto você não tiver a coragem de voltar para o lugar do chamado, para suas bases, para suas raízes, você não vai entender esse processo mais alto. E aí a palavra filho é algo muito forte. A palavra filho nos coloca em relação a um pai e a uma mãe. Nos coloca também em relação a um sobrenome, a uma descendência familiar. Então ser filho também nos coloca ali, não se equiparando a Deus, mas nessa qualidade aqui bem interessante, que é preciso de uma verdadeira instrução na vida para nós podermos entender o processo lá na frente. E aí você até citava nessa questão do desenvolvimento humano, ele passa por essa articulação e ele passa nessa articulação a questão dos afetos. Os meus afetos me convidam a uma reeducação. David? Acho que aconteceu algum problema lá, mas a gente aguarda o retorno do David. Voltou. Pronto. Isso. E aí, só encerrando a lógica lá que eu já tinha passado para você, o verdadeiro desenvolvimento humano ele passa por essa articulação da base, a educação dos afetos desde as primícias. E aí eu passo a bola para você. Isso. Eu abri o leque da chave de Marcos. Sim. Como você disse na questão de Marcos, onde não se conhecia ainda naquele processo todo, né? Jesus como Filho de Deus, né? Aquela questão, ou seja, ele vai o evangelho inteiro ali tentando mostrar quem de fato ele é, né? Até que um momento eles conseguem ver, e aí já vai indo para o próximo evangelho. Mas é importante a gente entender que dentro dessas estruturas, né? Quando a gente fala de família, é algo muito intenso. Como você disse, chamar alguém de pai, chamar alguém de mãe é sempre muito forte, né? Então, assim como pai, assim como mãe, muitas vezes, eu tenho que me mostrar para o meu filho de uma forma muito positiva. Porque não tem jeito, ele vai ser nós vamos ter a referência como filhos daquilo que é nos apresentado, como pai e como mãe. Então, se eu sou um pai, uma mãe, um avô, um tio, não interessa, se eu não olho no olho do meu filho, vamos supor, o pai e a mãe, né? Se eu não olho no olho do meu filho, se eu não escuto, se eu não tenho diálogo, se eu não brinco com ele, né? Como é que eu vou fazer esse processo? Não tem como, né? Encontrar o caminho certo e chamar Deus, chamar Jesus como Filho de Deus, se eu não consigo fazer esse caminho, né? Eu falo na questão de brincar porque essa semana eu vi uma reportagem interessante em que a mãe falava que durante a pandemia, né, ela descobriu que o filho dela gostava de, acho que não sei se era giló, algum tipo de coisa assim. Quer dizer, o menino já tinha os seus 4, 5 anos, né? É lógico que esse é o processo de fazer também, de apresentar as alimentações para ele, os alimentos, para ver o que ele realmente gosta. Mas dentro dessa idade toda, já poderia ter algo ali entendido, né? E ela se queixou como eu não percebi isso no meu filho, né? Então esse processo, muitas vezes, de se deixar também se conhecer pelo filho, o filho se deixar se conhecer pelos pais, isso é muito importante. Essa questão da base, ela é fundamental para o adulto que vai crescer. Ou melhor, para a criança que vai crescer e vai virar um adulto, né? Então, ter base é fundamental. Eu não estou falando de base aqui em questões de se é uma pessoa que usa mais formalidade, se é uma pessoa um pouco mais extrovertida. Não nesse Nem sentido. social Eu também, falo não é uma base social. exatamente, de criar conceito em relação a isso, de ser uma pessoa ética também, né? Então, tudo isso faz parte. Então, é muito importante a gente observar isso. E aí a gente já pode puxar um pouco do Henri Vallon, né? Onde ele fala de forma muito interessante sobre a perspectiva da afetividade, né? Um estudioso de 1879, se não me engano, morreu em 1962. Dentro da psicologia, ele vai dizer que nós precisamos entender as coisas a partir
da afetividade. Por quê? Porque ele começou a fazer o estudo dele do desenvolvimento, mas ele queria fazer o estudo de forma geral, ou seja, da idade da criança até a velhice, né? Mas ele percebeu que se ele não começasse a entender isso a partir da criança, ele não poderia entender depois o restante, né? E aí ele começa então a perceber que o afetivo ele gera inteligência, né? E como é que seria essa forma inteligente de observar? Não estou falando aqui de um afetivo de abraço e carinho somente, não. Falo de um afetivo cognitivo, né? Fazer com que a criança pense, com que ela raciocine, com que ela não aceite qualquer resposta, mas ela também saiba interagir com o mundo, né? Uma questão também sociomotora, né? Onde ele saiba que ele precisa usar as mãos, ele precisa usar os pés para andar, ele precisa usar a boca para falar, ou seja, toda a condição motora dessa criança também, que ela precisa usar para ela se desenvolver no mundo, tudo isso cria afetividade. Exemplo, se tem um pai e uma mãe, né, o filho está começando a andar, né, e aí ele precisa do pai e da mãe para segurar a mão para poder começar a andar. E no final ele vai ganhar algo, que é um sorriso, que é um abraço. Então essas motivações, elas são necessárias para se fazer o crescimento. Tudo que é neurodesenvolvimento passa por esse aspecto também, né? Então é importantíssimo a gente observar isso. Então trazer isso na base, deixar com que a criança desenvolva afetivamente, mas não somente através de abraços e carinhos, mas também através de decisões. Tem uma neurocientista, ela é doutora em neurociência, Janaína Brisante, se eu não me engano, que ela fala o seguinte, que nós precisamos usar muito a questão emocional para as decisões também, porque a gente tem ideia de que o emocional ele atrapalha nas decisões que deveriam ser mais racionais. Mas ela fala que não, precisa-se acoplar tanto a razão quanto a emoção, porque nós somos feitos dos dois. Então nós temos que fazer tudo isso sempre nas nossas decisões, mesclar as coisas para decidir. E com a criança também não é diferente, né? Ela vai ter que entender que ela pode ir até a porta e para fora ela não pode ir porque ela pode se machucar. Mas eu também posso falar o seguinte, dessa forma, abraçando e falando e olhando no olho dessa criança. Tá entendendo? Eu tenho que juntar esses fatores para que ela se sinta realmente convicta daquilo que ela quer, né? E ela possa crescer uma criança saudável, um adulto saudável, um jovem saudável e assim por diante. A fala unida aos afetos é totalmente diferente. E Totalmente. nós escutamos principalmente as falas de quem nós temos afeto. É totalmente diferente. A fala de alguém externo, alheio a mim, talvez não vá ser assim tão assimilada como se é aceita e assimilada uma fala de alguém que me conhece enquanto indivíduo. Eu não conheço bem o Henri Vallon, eu li apenas poucas coisas hoje, mas ele diz algo muito interessante que ele trabalhou dessa forma. Ele procurou entender o desenvolvimento dos indivíduos no conjunto de todos os seus aspectos. E aí eu pego aqui um pouco da minha tese de bacharelado em filosofia, que eu trabalhei o Kierkegaard. Ele é um pouco dessa linha existencialista, dá para ajudar também. E aí ele fala algo muito bonito, que o indivíduo ele só é conhecido mesmo dentro de uma comunidade. E aqui nós podemos aplicar a comunidade e o ambiente familiar. Né? Porque sempre que existem 3 ou mais de uma pessoa, ali já é uma comunidade. Até biblicamente falando, ou de 2 ou mais, ou seja, a partir de 2 já é comunidade. Não é eu. Né? Mas aí, ali dentro daquela comunidade, ele já começa a ser entendido. Ele tem um nome, as pessoas conhecem os seus gostos, as suas expressões, o seu movimento, mas no meio da multidão eu sou apenas mais um. Nós que moramos em capital, nós sabemos muito bem quando nós andamos na rua. Eu sou apenas mais um. Né? Talvez se nós não tivéssemos conhecido, talvez eu poderia ser apenas mais um para você, e também você para mim apenas mais um. Talvez nos passássemos, não falássemos, não soubéssemos o nome, mas o fato da individuação, algo muito bonito também que Jung coloca nas suas coisas, enquanto eu não faço o processo de individuação, e aí o Kierkegaard, enquanto eu não me entendo enquanto um indivíduo na comunidade, e o Vallon, enquanto eu não me entendo como indivíduo dentro do conjunto, é impossível desenvolver os caminhos de inteligência. Porque eu preciso me entender primeiro quem eu sou, o que eu faço, meu nome, o nome de quem está à minha volta,
o gosto, o sabor disso, o nome das coisas, isso é todo um processo. E aí é tão triste quando nós vemos crianças sendo educadas fora desses processos. Nós que lidamos, você que lida com crianças na educação e sabe disso, eu que conheço muitos também no ambiente pastoral, é muito triste quando você encontra crianças no qual da boca dela não sai nada de bom, no qual os gestos físicos dela são gestos assim, para a idade a gente fica olhando como foi que aprendeu isso. Como a Exatamente. base é totalmente importante Ah, e como a base também é desestruturante de todo o seu caminho de vida. porque É muito assim, triste isso. e a gente quer muitas vezes falar assim, por que essa criança é desse jeito, né? Existe um processo de desenvolvimento ali que foi feito com essa criança. Como foi feito, a gente não sabe, né? A gente imagina como possa ser. Mas diante de uma situação dessa que você falou, é uma preocupação muito grande, né? Porque que tipo de aprendizagem está sendo passada? E a gente leva isso para a idade adulta, não tem jeito. Por mais que seja mínimo, a gente leva isso para a idade adulta porque é o que a gente aprende, né? Mas pode completar seu pensamento, desculpa que eu falei. Não, mas não, trabalhou não, era isso mesmo, apenas esse conceito de individuação. Porque aí nós voltamos lá para a questão do discipulado de Marcos. Como encontrar isso? Nós estamos aqui costurando para dar um sentido. O verdadeiro discipulado para Cristo é aquele que escuta. E só escuta aquele que se tornou um indivíduo para aquele que é escutado. Porque o que é que motivou aqueles apóstolos a, naquele momento, deixar tudo e escutar um homem que eles nunca ouviram falar? O que era que tinha nessa fala? Tinha uma arte performática muito interessante. Não sabemos como, nem qual é a lógica de Cristo, mas nós entendemos muito bem que é sempre a lógica da acolhida, muito diferente das nossas, que muitas vezes é uma lógica de distanciamento e de exclusão. Mas é muito interessante porque aquela fala provocou algo na base daqueles homens para que eles refizessem o seu processo estrutural. Algo naquela fala daquele homem que se entendeu primeiro na qualidade de irmão, porque nós sabemos depois, ao longo disso, eles se entenderam na qualidade de irmãos, porque Jesus concede a paternidade dele, a paternidade do Pai para ele e para os seus discípulos também, nos ousando, e até nós dizemos isso, ousamos chamar de Pai. Não é o nosso Pai unigênito, nosso progenitor, mas nós participamos dessa paternidade por caridade de Deus. E é muito interessante isso, essa alusão do Henri Vallon, do Kierkegaard, do Jung. Enquanto eu não me entendo dentro desse processo de um ser individual, porque Deus não trabalha com massa, não é porque era 12 que existia ali um conceito de massa, de jeito nenhum. Cada um era único e nós podemos ver que ele tratava de modo único cada um. Eu estava vendo hoje em João, eu te falei que estava na aula, sobre Marta e Maria. Marta é uma figura muito forte, Maria é uma figura mais singela, mais lenta. E aí para Marta a resposta de Jesus é uma resposta assim autêntica. Já com Maria Jesus chora. Porque ele precisa, no modo da sua linguagem, se equiparar àquela pessoa que está sendo escutada. Se Jesus agisse de modo firme com Maria, talvez ela não fizesse o seu processo de transformação na sua base. Porque aqui nós pegamos o Evangelho de João, não é Marcos, mas em João os sinais realizados por Cristo é para aumentar, suscitar a fé daqueles que estão escutando. Não é apenas um milagrezinho. Milagre por milagre ele fez muitos, mas João elenca ali uma série de 6, 7. Ele diz, estes sinais foram escritos para que aumenteis a vossa fé. Outros não estão aqui narrados. Mas aqueles têm um sentido muito bonito. E olha como é interessante isso. A nossa fala, ela tem um poder de transformação muito grande naqueles que estão nos escutando. Porque é pela fala que nós vamos entender o nosso progresso na nossa vida. E aí o Vallon, não sei se você recorda isso, mas ele fala que há uma progressão nas fases de vida. E essa progressão vai ser um reflexo lá da base. Aquilo que eu aprendi lá na base aí Total. vai só se projetando para frente, só se projetando, vai sendo jogado. É possível quando adulto refazer? Mas é um esforço tremendo. Né? Exato. Para aquele que também na sua liberdade deseja, que também não é algo invasivo. Né? A transformação é Muito sempre parte importante. do desejo. Isso. Muito importante que você comentou a questão da liberdade. Quando eu falo liberdade, gente, eu tô falando não de libertinagem, tá? Porque às vezes as pessoas confundem muito esses conceitos, né? Sim. Mas a liberdade no sentido de que a criança, ela também, ou o jovem, qualquer pessoa, né? Ela tenha a intenção de escolher aquilo que ela deseja, de fato, né? Então, dar essa liberdade, né? Você, quando está
uma pessoa normalmente conversando, você dá liberdade para que ela fale aquele ponto de vista dela. Então, ter esse distanciamento para que todos possam relatar aquilo que sentem, aquilo que são de fato, isso é extremamente importante. Quando eu tenho um desenvolvimento onde eu tenho a liberdade de fala, eu me torno uma pessoa muito melhor no sentido de também, muitas vezes, claro, vai depender muito da criação, mas de ouvir o outro também. Né? Porque também não adianta só querer falar, 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 se você também não tem um ouvido para poder escutar aquilo que precisa ser dito. Né? E é uma coisa muito interessante porque em alguns atendimentos que eu já fiz e né, faço com o passar do tempo, eu acabei atendendo muitas crianças que possuem TDAH, né? Que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Né? Esse tipo de transtorno ele é muito comum, por mais que a gente ache que não, ele é muito comum. Né? Mas muitos desse tipo de transtorno precisa de um medicamento, né? Que normalmente se utiliza a Ritalina, né? Que é muito eficaz, é maravilhoso, dentro da dosagem certa e tudo mais, dentro do que o médico pede. Mas existe uma dificuldade, muitas vezes, da mãe e do pai aceitar isso. Porque eles dizem, nossa, mas meu filho ele não é doente, ele não vai tomar remédio, ele não precisa disso. Eu entendo o pai e a mãe, sabe? Eu entendo porque não é fácil receber, talvez, alguma fala de um médico dessa questão. Mas é necessário. E quando a gente fala que vem da base, é poder também dar oportunidades para esse filho, para que ele se desenvolva bem. Por mais que seja doído, por mais que doa, é aquela questão também, muitos pais não gostam de levar vacina, né? Mas a gente sabe que aquilo ali é para o bem deles. Então, muitas vezes a gente vai ter que passar por esse processo de dor, né? E aí eu me lembro também do momento de Maria e Jesus, muitos momentos de dores, né? Mas que ela sabia que aquilo que ele estava passando era por um bem maior, né? O sofrimento existia e estava ali. Ele não era uma farsa. Doía, mas era necessário naquele momento para que mais tarde Jesus, ou num caso que eu estou falando, aquele indivíduo ou aquela criança, ela se torne melhor lá na frente. Né? Ela se torne com mais capacidade, com mais condição de vida. Né? Então, assim, muitas vezes o sofrimento ele vem também, em algumas situações, para poder nos ajudar a abrir os nossos olhos. Né? Claro, o sentimento com Jesus, vamos dizer assim, né? Não um sentimento solitário, ou um sofrimento solitário. Então a gente precisa observar esses sinais também que são importantes. Você falava uma coisa aí muito interessante dessa questão do sofrimento. O sofrimento cristão ele precisa ganhar um sentido, da mesma forma que o processo de vida, numa terapia cognitiva, também precisa ganhar um sentido. E aqui entra a questão na psicologia, aquela coisa lá do Viktor Frankl, a logoterapia, dar sentido às coisas. E aí, dar sentido a esse sofrimento, e principalmente o sofrimento dos pais que recebem uma notícia dessa a respeito da medicação para os seus filhos, é algo virtuoso, sabe? Porque ele pode depois ter outros filhos e o modo como ele vai educar os outros, a partir da dor do primeiro, talvez o primeiro ou o segundo, ele vai poder se refazer na criação dos outros. E aí esse processo de poder se refazer é também uma correção da minha base. Então, se eu permito corrigir a minha base para educar a base de outros, é quase 100% um caminho virtuoso, um caminho bondoso, um caminho de grande valia. Total. Né? Porque o desenvolvimento do ser humano ele passa por essa integração. Se eu não sou capaz de reconhecer que eu errei e alguém chegou para mim com um laudo válido, verídico, algo útil para a transformação da família, eu preciso acolher aquilo não como um baque, mas acolher aquilo como uma oportunidade. E aí, como você fala em oportunidade, vem novamente essa questão. Esse momento agora é um momento de oportunidade. Eu estar com a minha família, de eu conversar com os meus, né? E de muitas vezes descobrir coisas que eu talvez não sei, porque eu trabalho muito, porque eu tenho uma vida muito corrida, né? E também de lembrar aos pais e mães, né, que é preciso estar com os filhos nesse momento, aproveitar mesmo, né? E aproveitar também, papais, né, lembrar que as mães, elas são mães, mas vocês também são pais, né? Então, assim, estejam com o seu filho. Teve uma vez uma consulta que um pai falou assim, mas eu não tenho tempo, eu vou gastar meu tempo para brincar com meu filho. Eu falei, justamente, é isso mesmo. Você vai gastar o seu tempo, você vai gastar suas 24 horas para você brincar com o teu filho.
Porque para você talvez não tenha tanta importância. Mas para ele, não é nem a questão, para o filho, não é nem a questão de brincar, é estar com ele. Gente, isso faz toda uma diferença na criação. Estar com e É ser nítido. É nítido na criança quando ela tem esse apoio dos pais. Né? É nítido depois na adolescência, é nítido na idade adulta, é incrível. Então, assim, a gente tem que observar isso e fazer com que isso aconteça. Aproveitar esse tempo, aproveitar essa oportunidade para mudar, para ser diferente. E as coisas acontecem na vida, não são à toa. Né? A pandemia, a gente não sabe a origem, não sabe nada até agora. Existem várias estipulações. Mas a gente entende o seguinte, que esse é o momento de fazer algo, de mudança, de ser melhor. E aí nós podemos dar sentido a tudo isso, né? Total. Porque quando nós não damos sentido às coisas, vai ser apenas um dia a mais gasto. Eu estou com quase 2 meses em casa, para mim parece que eu cheguei ontem. Tem seus dias de tristeza, de lágrimas, tem, porque quando a gente se apavora com aquilo que é negativo que está à nossa volta, mas aí eu tomei uma decisão. Não assisto jornal, tenho minhas aulas para fazer, tenho as lives para preparar, tenho livros para ler, então o dia está voando. Nossa, você tá com café? Você me lembrou um professor meu. É água mesmo. Eu já ia dizer, David, esse café já tá frio. Eu tinha um professor que ele levava um café para a sala de aula só para brincar um pouco. Ele passava 1h40 com esse café e quando ia chegando pro final, tomando essa coisa gelada. Meu Deus, faço ideia. E aí, voltando lá pro Henri Vallon, muito interessante o pensamento dele. Eu sou aquele que eu me construo nas relações. Alguém que se encontra comigo, ele vai encontrar-se também com os meus antepassados. Nós somos reflexos deles. Não tem... E aí outra coisa muito triste, quando nós negamos isso e quando não se ajuda o desenvolvimento ali da criança e do adolescente a entender, a não negar, porque também o adolescente ele passa por uma fase de negação, né? Muito não quer ver seus pais, não quer dizer quem são seus pais. É possível que isso aconteça, não para todos, mas para alguns acontece isso também, aquela fase do se sentir-se autônomo. Mas ele esquece que esse desejo de autonomia é para ele virtuoso, porque ele vai ter que quebrar um pouquinho a cara entre aquela questão do sofrimento para ele poder responder à sua vida. Nós sabemos muito bem disso. Mas é preciso de um apoio ali do lado, porque senão ele vai se quebrar demais. E aí nós somos os nossos gestos, as nossas atitudes e os nossos significados. Eu só vou ressignificar aquilo que primeiro eu acolhi na minha base. E aí nós temos muito, se nós pararmos aqui para pensar um pouco, como é que nossos pais nos ensinaram a comer, a rezar, a se comportar na casa de outra pessoa. Isso não foi vindo do acaso. Alguém teve que ir educando ao longo do tempo, isso sim, isso não. E aí nós precisamos entender as podas não como algo negativo. É negativo quando é podado na criança, no adolescente, aquilo que é virtuoso e bom. Muitas vezes quando ele faz algo que não é elogiado, muitas vezes quando ele faz coisas, eventos, promove, tem essa capacidade de interação, mas eu não desperto nele essa capacidade de interação com o meio social quando eu não dou a ele autonomia. Isso é muito triste. Algo muito interessante aqui é partilha pessoal, não sei se isso vem ao caso, mas quando eu tinha já 9 anos, nos mercados, na papelaria, sapataria, loja, o que tinha aqui na cidade, abaixo da ficha dos meus pais, meu nome estava lá. Eu acho que a mãe está até rindo ali fora. E aí o que era que fazia? Eu lembro até o dia, no dia 9 de cada mês, ele dava uma quantia de dinheiro e aí você administra isso daqui. Esse mês você quer comprar caneta, então compra suas canetas e paga. Você quer... E engraçado que, como criança, eu já pude ter esse senso de responsabilidade, porque foi me dada essa responsabilidade desde muito cedo. Então eu sempre fui para mim foi tudo muito cedo, mãe disse que para mim foi tudo muito antecipado. 17 anos eu estava na universidade, já na filosofia, eu terminei tudo muito cedo. Né? Lá a minha alfabetização foi em torno de 5 anos já, 5 anos e pouco, eu já sabia ler e escrever. Mas foi dada assim, e eu vejo isso quando eu pego livrinhos de criança, que eu rabisquei e tudo, eu faço memória daquilo, foi me dada a oportunidade de colocar para fora esses significados que foi sendo assimilado e não podados.
Eu fico triste Total. quando Maravilhoso. pessoas deixam assim, não desenvolve, não, a criança ela é possível ser responsável por coisas. Eu acho muito bonito na igreja quando eu encontro crianças e principalmente que elas são capazes de articular tudo. Aqui eu pego um exemplo muito comum na pastoral, eu admiro de coração, porque eu me vejo no lugar quando eu era criança, eu fui coroinha por 10 anos, e inclusive quando eu saí daqui da paróquia, o padre disse, o que mais faz falta era a credência arrumada e as solenidades tudo muito impecável, e era uma criança que organizava. Se era Corpus Christi, turíbulo tinha que estar limpo, eu deixava minhas unhas primárias, tudo muito organizado, porque eu fui ensinado dentro de um ambiente de organização. Acho que você está vendo aqui atrás de mim, né? Isso. Os Isso. livros pelo seu Tudo. tamanho, tudo muito arrumado. Mas foi de criança. Se você perguntar criança, eu já era assim. Eu limpava meu guarda-roupa, eu organizava minhas coisas, Você foi, porque foi foi dada. alimentado dessa forma, Sim, né? sim. E é algo natural, não é algo que hoje não tira de mim, entende? Às vezes, hoje E não te eu faz mal precisei também. da. Não, não. Me faz falta um dia que eu não consigo fazer aquilo que é o meu comum. Um dia que eu não leio algumas páginas, um dia que eu não paro um pouquinho. Isso faz falta. Mas por quê? De cedo foi sendo dada essa oportunidade. E aí, às vezes, quando eu olho algumas repressões de alguns pais, às vezes por não deixar as crianças fazerem tais coisas, eu acho que precisa dar a responsabilidade ao ponto de que a criança ela se sinta também acolhida naquilo que ela pode fazer. Claro, na hora que precisou me dar as podas, meu filho, apanhei muito também. Viu? Foi dado sempre os cortes ali, que na hora da correção, muito. Você não faz ideia. Ó, Dois. Mas algo quando eu fui embora de casa, eu lembro que eu agradeci por isso também. Na época, esse sim. era o modo de se educar. Há 25 anos atrás, isso de boa. Isso não claro, pode não resolver? Pode. Cê- Mas ali Deixa, era dito, esse não é o caminho. Faz um adendo deixa eu desse. só colocar uma questão pessoal também, que eu acho que é muito interessante. Um tempo atrás, minha mãe me ligou, né, eu não sei nem se ela tá vendo aqui agora. Ela me ligou e ela, no meio da ligação, ela tava muda, ela falou assim, olha, eu tô aqui para te pedir desculpa. Eu falei, mas por quê? Ela falou assim, pelas vezes que eu vi que você estava fazendo alguma coisa errada e eu peguei você e deu, né, umas correadas, umas varadas, né, alguma coisa assim, né? Não era algo também, né, mirabolante, não, era algo muito simples Sim, também, né? Mas eu falei, mãe, naquele momento, né, que era uma outra criação, um outro jeito de educar, era uma outra situação, hoje eu agradeço você, né, por você ter feito aquilo comigo de alguma forma, porque você achou que aquilo era o jeito de educar e hoje eu tô bem, hoje eu tô, né, tô conseguindo minha vida. Então é isso que sim. importa, né? Nós fomos capazes de ressignificar aquilo que na Exato. hora era uma aparente dor. E aí acho que entra, não sei se você chegou a ler alguma coisa do Adler, que é ele convivia com Freud. Ele diz que nós não podemos ser vítimas das coisas dolorosas que nos impõem. Se nós somos vítimas, a culpa é nossa, não é do outro não. E aí Sim, eu li isso num livro, A Coragem de Não Agradar. É muito interessante. Esse livro é um diálogo de um jovem com alguém mais sábio e ele vai colocando isso. E o jovem nunca aceita. Mas como pode você dizer que eu tenho que aceitar aquilo que foi negativo em minha vida? É sem o caminho de aceitação. E aí um conceito aqui de generatividade, não sei se você chegou a conhecer. Eu li isso hoje, eu comecei a ler um livro ontem do Anselm Green, aí ele fala um pouquinho desse conceito de generatividade, do Eric Erickson, uma coisa assim. Algo muito interessante. Lembra esse nome? Não é muito da minha área não, é mais da sua. Ele diz que mais ou eu menos. preciso descobrir o senso de quem realmente eu sou. Porque se eu não descobrir o senso, eu vou ser vítima da chinelada que eu levei, eu vou ser vítima do Sempre. xingo que eu levei. E aí não pode. Não pode. Nós não podemos ser vítimas de uma coisa, ficar preso a uma imagem. Exatamente. É aquela questão, gente, eu perco tanto tempo tentando ser vítima das situações que o mundo vai me apresentando, sabe? Né? Que eu Nós perco ainda, né, é tempo, preciso às vezes parar e continua até hoje. Não estamos dizendo que estou sim, pronto, não. sim, né? Essa questão que você falava também das questões familiares de se colocar também junto da família, né? Igual, você falou de que teve um processo aí, uma educação que você teve. Hoje nós De temos outro tipo de responsabilidade. educação, uma responsabilidade. Mas às vezes o filho precisa ouvir da mãe, do pai, ou a família precisa ter esse conceito de falar assim, olha, eu acredito em você. Sabe, esse incentivo de falar, eu acredito em você. Por mais que às vezes a pessoa não apresenta tanto assim, né? Parece.
uma dificuldade, mas o fato da família estar junto, de falar, eu acredito em você, e a gente vai conseguir junto. Você falava da questão da negação, né? Na infância existe o momento da negação, né? Sim, Não, 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 sim. não. E depois na adolescência também esse momento de negação que muda bastante, que é muitas vezes a autonegação, às vezes não gostar de você, aquela coisa toda. Então, assim, são processos que se você consegue construir isso de uma forma sólida, né, como o Rivalon, o Eric também vai falar alguns conceitos, não tem como eu ser um adulto tão ruim assim no fato de não conseguir lidar com as minhas frustrações, né? E não ser vítima, jamais. Tirar essa condição de vítima porque não é nossa, né? Não se deixar machucar também pelas coisas que as pessoas vão falando o tempo inteiro. Não permita isso, né? Não permitir. Fazer com que a criança também aprenda isso com o passar do tempo, a não permitir ser machucada, né? É lógico, vai acontecer algumas situações na vida porque não é E aí flores, é outro não. processo, né? Para quem foi machucado, nós precisamos ajudá-la a sarar o seu machucado. Né? Em muitos Isso aí. processos vai ser um Se não processo de consegue, ajuda, se não consegue. E isso. aí outra coisa muito bonita também, em alguns casos nós somos aquilo que eu acabei de falar, me fugiu aqui da ideia, esse conceito aí das responsabilidades, nós podemos jogar a culpa, entra a questão do vitimismo, ou então do endeusamento das imagens de outra pessoa. Às vezes nós focamos aqui numa única pessoa, e aqui entra muito difícil, ou foca na imagem do pai, ou foca na imagem da mãe, ou foca na imagem de alguém que é melhor do que meu pai e minha mãe ali na infância. Se eu não ajudo ele a entender os papéis, esse endeusamento depois, quando ele descobrir que foi um conto de fadas que ele criou, aí volta aquele sentimento de dependência reprimida daquilo que são os meus processos educacionais, ou seja, eu vou ser uma eterna criança, eu não vou conseguir sair daquele lugar onde me carimbaram. Ah, mas me disseram que era assim, não, mas não existe outra forma, e aí eu estou eternamente carimbado e preso àquele movimento. Eu não sou capaz de abrir-me a entender-me a questão do novo. Acho que você conhece aquele filme Divertidamente, né? Nós vamos assimilando os sensos, os sentimentos, e aí fica ali preso aquelas bolinhas guardadas. Não, tem muito mais do que isso. Exatamente. E o processo, né, que o Eric Erickson, ele fala também da questão da identificação. É o que você está falando, né? Da Alguém está falando aqui do identificação. Eric Erickson. Isso. Da identificação de não ter o tempo inteiro essa condição de estar sendo referido a terceiros, né? Ou seja, você está sempre acompanhado de outros. Mas quem é você? Né? Quais Está são as suas acontecendo muito isso condições? agora, né? Na pandemia, Nossa, os amigos estão separados, está todo mundo separado e tem gente arrancando os cabelos porque não é capaz de se encontrar consigo. Acho que isso eu tratei isso no Evangelho de hoje, né? O Evangelho de hoje é um desejo de Cristo, eu dou-vos a paz, não se apega às perturbações. Mas que paz é essa? Eu só tenho paz quando eu tiver a coragem de fazer um processo de aceitação interna, de dores, de medos e tudo. Quando eu tiver a coragem, minha terapeuta dizia o seguinte, de dar nome e colocar diante dos meus olhos. Porque quem andava com mensagem escrita na nuca eram os escravos. Nós não somos escravos para andar com mensagem escrita onde nós não podemos ler. Nós precisamos trazer as mensagens da vida para diante dos nossos olhos. E aí o Eric Erickson, ele diz que se nós vivemos girando em torno de nós mesmos, do nosso mundinho, daquela coisa, nós vamos ser uma eterna criança, eternos seres mimados, estéreis, que não vão conseguir gerar outras vidas. É muito forte tudo ser isso. um Nossa! eterno Peter Pan. Sim. No Peter Pan, Sim. né? Que eu vivo nessa terra do nunca, onde eu não quero sair de jeito nenhum, né? Então isso é muito complexo. Tá dando para ouvir, tá, né? Tá sim. Ah, tá, O ok. tempo, o tempo voou. Falta 5 minutos, criatura. 5 minutos? Acredita? Minha nossa senhora. Eu lhe disse que às vezes a gente tem dois É, pontos e aí vai. isso é muita coisa para falar, meu Deus. Não, mas pode falar, ainda dá tempo. Você tem Pois seus complementos. trabalhar tanto também, às vezes a gente fica muito preocupado assim, vou Tem trabalhar diretor de tanto. escola nos assistindo aqui, Meu de Deus, eu escolas tenho, primárias. Tem, tem, depois que elas bom. me falam, depois elas me Tem falam e um eu lhe amigo envio. meu, tem um amigo meu que é psicólogo, acabou de entrar, espetacular, Ó, né? Acabou de entrar também.
Tem outras psicólogas Marcos. aqui também, tem outras Tem duas. também? Tem. Bacana. Nossa, Vai ficar gravado sim, eu mando o link pro vai. David. É o Marcos. Pois trabalhar essas questões, tanto biológicas como questões individuais também. Porque assim, a gente fica. Deixa eu só tratar um outro assunto antes, só pra gente terminar também. Sim, sim, Às não, vezes fica a gente fica tranquilo. preocupado assim, eu não vou direcionar essa religião para o meu filho porque eu tenho medo de induzi-lo a isso. A questão não é de induzir ou não induzir, é como você vai lidar, passar essa informação. É como você vai deixar que ele escolha, mas na condição certa também. Porque se ele vê o seu jeito de viver e se ele se reconhece, se compreende ali, sabe, não tem como ele ficar escolhendo outras coisas. Ele vai por aquele caminho, que para ele é o mais correto, é o que ele vê que os pais, a mãe, os avós fazem. Então, assim, nós temos também que ter essa consciência de deixar para que as crianças elas possam amar, ser amadas, brincar, viver a vida delas de uma forma mais tranquila, sabe? Isso é minha tia, ela é professora, é pedagoga. Ah, é? Deve estar se encantando com sua fala aí. Ela falou, Fala, tia deixa o Vera. rapaz falar. Deixa o Ela é rapaz formada falar, em Thales. pedagogia, ela é professora também, ela trabalha Gente, olha, nessa pois área é. infantil. Então, gente, olha, depois que eu comecei a fazer, porque eu sou formado em filosofia, sou formado em letras, e depois que eu fui fazer o processo psicopedagógico. E assim, trabalhando a pedagogia, eu acredito hoje que todas as pessoas da área da educação, até quem não é também, mas todas as áreas da educação, precisa se aprofundar em pedagogia, precisa. Sabe, porque é um campo, assim, fértil, né? Psicologia também é importantíssima, quem é da área da educação também se reconhecer nisso. Aqui, Então, assim, A de forma Lindalva. geral. Essa Delmontes, a Lindalva Delmontes, ela é diretora de um colégio da região do Araripe aqui, da cidade de Araripina. Ela é a gestora e é uma grande educadora também. Tive a graça de Bacana, morar gente. um ano nessa cidade. Olha, os educadores estão conosco. Que bom, sejam sempre bem-vindos. Maravilhoso. É um tema que às vezes não soa ao ouvido de muitos, mas é muito interessante se todos descobrissem que nós somos pedagogos uns dos outros. Total, total, o tempo inteiro, se a gente for ver. Entendeu? O Né? tempo inteiro a gente está tentando passar alguma coisa, mas a gente aprende o tempo inteiro também. Então, é um processo de troca muito intenso. Sim, a gente está sempre dando as mãos. E algo muito bonito que você falou aí no final da questão da religião. Se ele descobre em você uma acolhida aos demais, e se ele descobre que você está convencido daquilo que você fala, e se você não é crítico ao deformar um outro que pensa de modo diferente, ele vai se criar convicto de que a forma que ele está falando e que ele está agindo é uma forma e é boa. E ele não pode determinar que a dele é a única boa. Porque há uma Claro, deformação, eu acho muito triste alguns pais em coisas de religião, terrível, de terrível. determinar para a sua criança, e tem criança e fica ali com a Bíblia, às vezes não sabe nem ler, forçando as coisas, uma linguagem, usa a Bíblia na sua literariedade, usa ali tal qual como é o texto, não consegue enxergar por trás a forma interpretativa, e aí vai crescendo ali naquele ranço uns com os outros, incapazes do diálogo. Isso é muito terrível, porque até dentro da família, se dentro da família tem uma pessoa de uma outra religião, aquela criança foi sendo educada para odiar a outra, Pois é, porque não absurdo pensa isso. como eu. Existe, eu conheço, tenho pessoas próximas desse modo, né? Não conseguem lidar com o diferente. O diferente sempre dá medo, Pois né? é, sempre dá medo e nós precisamos abraçar isso de uma forma diferente hoje. A gente precisa saber que tem pessoas que são diferentes de mim, que muitas vezes essa diferença que vai nos unir, na verdade, porque também se fosse todo mundo igual, não teria graça nenhuma, e a gente tem que começar a entender bem isso e passar para os pequenos isso também. Né? Que nós precisamos ser diferentes, sim, mas no mesmo ideal, na mesma vida, no mesmo... ideal não, né? Também ideais são às vezes diferentes. Mas eu falo assim, no mesmo conceito de amizade, de se reconhecer como pessoas dentro de uma sociedade e assim por diante. Eu acho que é importantíssimo ter esse processo, né? Para Sim. acabar com muita coisa errada aí nesse mundo.
A boa e a Acaba- verdadeira amizade, ela se dá do diferencial. Com certeza. Aquele que pensa como eu, ele não me acrescenta. Ele vai ser apenas alguém para passar a mão naquilo que eu já tenho confirmação minha. E que graça que tem. Aí entra um livrinho do John Poe, porque eu tenho medo de lhe dizer quem sou, não sei se você já chegou a ver. Era um padre psicólogo. Não, acho que não. Esse título é muito Isso aí. interessante. Ele vai dizendo, porque eu tenho medo de dizer quem eu sou. Vai ficar salva a live, Magda, assim. Tem gente aqui pedindo para passar na escola, aí você pede os direitos autorais ao David. Não. Ó, o Felipe também entrou. Mas é isso, o tempo voou. Pois é. Mas foi bom, foi legal, acho que foi construtivo. E a gente Não, pode fazer muito mais. para mim. Podemos, sem problema. Isso Né? ajuda muito. Aí fica, sim, isso ajuda muito na questão da formação das outras pessoas e principalmente quando nós conseguimos fazer os links. Eu acho que hoje é impossível um processo de evangelização sem linkar com todas as realidades que nos cercam. E É é impossível. maravilhoso quando a gente consegue fazer. É possível mesmo, de fato. Eu também concordo, porque fica tudo muito superficial demais. E a gente já tem muita coisa superficial. Então, assim, a gente não precisa mais. Sim. A gente tem que aprofundar Não, mesmo. papel por papel, o Google Não mostra. faz sentido. Entendeu? Eu só mandar um Olha, se abraço não para um fosse amigo meu que tá você, aqui. pode mandar. O Manda. Vitor, ele tá também, coloquei entrar aí. Acho que ele tá na live ainda. Também. Vitor, Felipe, Vinícius, a Marinês também, se não me engano, tá ali. Enfim, é porque tem muita gente que tem. Eu não vi A ainda. Magda é da Bahia. Eu não a conheço pessoalmente bem, mas ela sempre está aqui com alguns temas. Tem gente aqui, Ô, tem de Magda. vários lugares. E é muito Que é o bacana, Vitor gente. Brito, né? É isso? Isso, Vitor. Apareceu aí. Tá aí sim. E é muito interessante isso. Eu estou chegando a essa plena conclusão. Se nós não dialogamos com as outras áreas, a nossa fala será sempre estéril, que vai chegar a alguns ouvidos. E para mim eu acho que a verdadeira oração é a oração da vida. Jesus rezava com a vida. Exato. Realmente, é assim, quando a gente fala dessa questão de oração, na presença de Jesus, isso é muito forte. Então, assim, rezar com a vida é rezar com tudo aquilo que a gente tem de mais precioso. Né? Então, se você consegue fazer esse processo de uma forma amorosa, de uma forma tranquila, você tem um crescimento magnífico, assim, da alma mesmo. Não falo nem de crescimento intelectual, nada disso, não. Como Não, pessoa, não. como ser. Né? E isso nós estamos precisando muito no mundo de hoje. Pessoas que trabalham Sim. com o ser mesmo. Né? Quem é, de fato. David, para mim foi uma alegria porque eu aprendi muito com você. Eu nunca ia Ô, meu saber nem quem querido. era o Henry Vallon. Quando nós conversamos que você me citou isso, eu fui atrás. E sempre quando a gente é motivado a ir atrás é porque a fala daquela outra pessoa foi performática dentro de nós. É Nós não verdade, eu vamos também agradeço. atrás, nós não vamos atrás daquilo que a fala não nos alcançou. As falas precisam nos alcançar, porque falas por fala a gente escuta direto o dia inteiro, né? Mas eu queria Mas também a fala agradecer de alguém. você. Que isso? Agradecer você, não, gente, olha, eu aprendi tanto com esse cara que vocês não têm ideia. Então, assim, é uma troca A de, gente de, nem de se conhece informações. pessoalmente, né, David? Sim, a gente conhece pelas redes sociais. Então, assim, isso é magnífico, sabe? Olha, esse momento está proporcionando para todo mundo. Tá vendo? As Sim, oportunidades, sim. tá? Sim, E por moramos na mesma favor, cidade e não nos conhecemos. pois é, minha, que coisa, né? Só Fala. deixar aqui, gente, quem quiser entrar, porque eu tenho um canal no YouTube, David Isso. Lorenzucci, tá? David Lorenzucci. Então é só entrar também, ver no meu Instagram também, só clicar aí. Por favor, se inscrevam lá, porque né, tem que andar lá aquele negócio. Eu- Mas, Me manda. Quem quiser também que está me ouvindo aqui, pode me pedir, eu mando o link do David para vocês. Se isso, vocês não acharem no YouTube. Tá a bem? gente vai. Ô, David, meu querido, forte abraço. pra você também. Muito obrigado por A- tudo. Aproveita o Espírito Santo. Pode deixar, tô em Vitória, agora eu vou aproveitar Com um uma pouco aqui. grande vitória. Amém. Tá bem? Obrigado, Até querido. breve. Se Fica com cuida aí Deus, viu? também, viu? Tá, Estarei sim. fique com Deus também, se cuida aí. Abraço pra todo mundo, muito obrigado pela presença, né, do pessoal. Valeu, até mais para todos. Até mais, tchau, tchau.